Os irmãos se assentaram, mas eu pediria que se levantassem de novo. Nós vamos orar. E antes de orar, eu tributo a Deus, o nosso Pai, estas palavras do rei Davi, uma das mais belas expressões de oração registradas na palavra de Deus. Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel. Bendito sejas, ó Senhor, Deus da Igreja Batista de Água Branca, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Oremos. Deus nosso Pai, nossa oração de gratidão e de glórias ao teu nome é também uma oração de consagração das nossas vidas e desta igreja tua em tuas mãos mais uma vez. Tem misericórdia de nós e faz valer sobre nós a tua graça. Enche-nos com o teu amor, com a unção do teu Espírito Santo. Faze repousar sobre nós de maneira ainda mais evidente, eficaz, abrangente, a autoridade de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fortalece as nossas mãos, abençoa a obra das nossas mãos, enquanto caminhamos com o desejo de fidelidade ao Senhor e no cumprimento fiel da missão que recebemos de ti mesmo. Senhor, olha para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, que a tua bênção que está sobre nós transborde as vindouras gerações, que sejamos uma geração fiel, que sejam nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, gerações fiéis ao Senhor para a tua glória, que te amem, que te sirvam, que busquem o teu reino e a tua justiça, acima de todas as coisas, antes de todas as coisas, que vivam para a tua glória. Oramos assim, lembrando daqueles que trouxeram a nós o Evangelho do Senhor, com gratidão, porque a tua graça nos alcançou, porque os nossos olhos foram abertos, e porque a tua graça para conosco, em nossa história, não tem sido vã. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por essa história. Obrigado pela esperança do futuro desta tua igreja, até que nos encontremos com o teu Filho Jesus, em glória para a tua glória, no teu reino eterno. Oramos assim, agradecidos, suplicantes, consagrados e adorando ao Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar-se. Obrigado. Eu tenho grande prazer e grande alegria de, nesta noite, receber como pregador da nossa celebração de jubileu o pastor Irlando Pereira de Azevedo. Pastor Irlando foi pastor da Primeira Igreja Batista em São Paulo e é pastor emérito da Primeira Igreja Batista em São Paulo, que, segundo as contas que ele mesmo fez, é a bisavó da IBAB. Ele vai explicar, eu acho. Porque a nossa igreja foi organizada como filha da Igreja Evangélica Batista Paulistana, que por uma divina coincidência, o pastor Irlando, no próximo domingo, dia 6, assume o pastorado interino da Igreja Paulistana.
Pastor Irlan tem servido a Deus em nossa denominação batista já há mais de 50 anos e atualmente tem trabalhado e se dedicado ao ensino, à educação teológica. É presidente emérito da Convenção Batista Brasileira. Pastor Irlan foi consagrado ao ministério da Palavra de Deus e completará agora, no dia 3 de setembro deste ano de 2012, 53 anos de ministério pastoral. São mais anos de atividade pastoral e de vida íntegra e dedicada a Deus do que eu, e creio que muitos, se não a maioria de nós, temos de vida. O pastor Irlan é o que a Bíblia Sagrada chama legitimamente de bispo. É pastor de pastores, é pastor de igrejas. Eu sou pastor em uma igreja local. Pastor Irlan é pastor de muitas igrejas locais. E nessa noite é pastor da IBAB. É pastor de pastores. E eu tenho muita honra e muita alegria de recebê-lo e repartir com ele este púlpito. Pastor Irlan, muito bem-vindo. O púlpito é seu, a igreja é sua, pelo menos por um pouquinho tempo. Por 1h30. Deus o abençoe, muito obrigado pela sua presença. Meus irmãos amados da Igreja Batista de Água Branca, com muita alegria e sentindo a honra do cometimento, recebi o convite, através do pastor Ed Renekiewicz, para proferir a mensagem deste 75º aniversário desta amada igreja. Rendo graças a Deus pelo privilégio de ocupar este púlpito que tem sido ilustrado e abençoado pela presença do pastor Ed por 23 anos, como foi ilustrado e abençoado pela presença e atuação do pastor Pascoal Pirageni Júnior, como antes deles, pelo pastor Plínio Moreira da Silva. Eu dou graças a Deus por estar aqui. Fiquei comovido ao ouvir a ata da organização, porque lá estava o pastor Manuel Tertuliano Cerqueira, que eu tive o privilégio de suceder na primeira Igreja Batista em São Paulo, em 2 de janeiro de 1971, depois que ele exercera 41 anos de ministério. Aqui estava ele, participando da organização da igreja. Como pastor emérito da primeira Igreja Batista em São Paulo, bisavó desta, historicamente, eu quero saudar a Igreja Batista de Água Branca. Também Deus me permite integrar a equipe do púlpito da Igreja Batista da Liberdade neste ano, lá pregando 2 vezes por mês. E então, em nome do pastor Eli, eu quero trazer aos irmãos as saudações da igreja avó desta igreja. E como pastor eleito, que vai tomar posse no próximo domingo, e representando o pastor que acaba de deixar a Igreja Batista Paulistana, o pastor Jackson Rondini, eu quero desejar à Igreja Batista de Água Branca muitos anos de efetiva presença na cidade de São Paulo, e que o pastor Ed continue a bênção que vem sendo nestas mais de 2 décadas, que ele continue a ser uma bênção para esta igreja, para os batistas e para o mundo evangélico,
como um dos grandes comunicadores da palavra de Deus nesta geração. Eu sou de ontem e sou de hoje. Eu não sou de anteontem, porque de anteontem são os apóstolos, sobre cujos ensinos nós estamos plantados. A nossa igreja é apostólica. De anteontem, historicamente, porque ele é eterno, é Jesus, que é pedra angular da igreja e sobre cujos ensinos e cuja vida também estamos assentados. Louvado seja Deus, portanto, por esta igreja. Eu vou ler uma porção bíblica do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. O livro de Cantares é uma verdadeira canção de amor, em que um homem apaixonado e uma jovem apaixonada cantam o amor. O amor conjugal é provisão divina. Deus quer que um homem e uma mulher construam um casamento abençoado, sólido, em que se amem e em que se entreguem um ao outro, de modo a construir uma comunhão que dura para sempre. Pela bênção de Deus, completei dia 10 de março 56 anos de casamento. E se pudesse voltar a 1956, com certeza eu casaria com a dona Zilá outra vez. Pena que ela não esteja aqui para ouvir isso. Ela viria, mas ela não gosta de frio. E o frio a deprime. Por isso ela não veio, mas minha intenção, meu desejo era trazê-la. Para dizer estas coisas a ela. Ela sabe disso, ela sabe de cor. Que eu a amo profundamente, loucamente. É uma coisa impressionante. É bem verdade que ela foi louca em me escolher. Ela me tem visto durante 52 anos, dedicando a minha vida à igreja, dedicando a minha vida ao evangelho, viajando. Uma vez eles estavam tanto aborrecida com minhas viagens, e ela me disse o seguinte: Irlande, você devia ser padre. Porque aí você dedicaria a sua vida inteira. Eu digo, olha, eu seria padre se você fosse freira. Porque eu passaria pelo convento seu, assobiaria, você desceria com permissão ou não da Madre Superiora e nós fugiríamos. Eu não nasci para ser celibatário, eu nasci para casar, e graças a Deus sou bem casado. E eu dou graças a Deus pela bênção da família. Mas o livro de Cantares é um livro lindo, de expressões de amor. Os judeus interpretavam alegoricamente o livro de Cantares para significar a relação de Deus com o seu povo. Aliás, literatura profética diz respeito a essa relação. Realmente Deus se declara o marido e o povo de Israel a esposa, muitas vezes infiel. Então os judeus entendiam alegoricamente que aquele que falava em nome do esposo era o Senhor, e aquela que falava em nome da amada era o povo de Israel. Os pais da igreja cristã interpretam também o livro de Cantares alegoricamente. E nesse caso, o marido, aquele que declara o seu amor, é Jesus. E a amada, a querida, é a igreja do Senhor. Pois bem, pensando alegoricamente na igreja como a amada e no amado como Jesus, eu quero ler estas palavras de Cântico dos Cânticos 2, versículo 13. A parte final. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem.
Adiante, nesse mesmo livro, do capítulo 4 de Cantares, diz o amado à amada, e eu imagino Jesus falando à igreja, e falando particularmente à igreja de Água Branca hoje à noite. Como és formosa, amada minha! Eis que és formosa! Os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu, o teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Adiante no capítulo 6, nós lemos o seguinte: a amada, para nossa reflexão, a igreja, dizendo do amado, em nossa reflexão, Jesus. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar o rebanho nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. A igreja dizendo a Jesus isto: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Ele apacenta o rebanho entre os lírios. E agora o amado se dirige à amada: formosa és, amada minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras. Mas nesta mesma figura, nesta mesma imagem, nessa mesma metáfora de Jesus como o noivo ou esposo e a igreja como noiva ou esposa, encontramos palavras de Paulo aos maridos. Na carta aos Efésios, uma carta que provavelmente foi encíclica, foi mandada a várias igrejas, ele diz o seguinte, lá no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 5, versículo 25, vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Minha mensagem nesta noite tem por título: chamados à beleza. Que é a beleza? A percepção e a emoção estética constituem um presente de Deus para nós. Os animais não têm percepção estética. Um animal não pode dizer de um prédio, ou de um quadro, ou de uma orquestra, de uma música, que coisa linda. Mas nós recebemos de Deus esta capacidade, assim como recebemos a consciência moral, a percepção moral, recebemos a percepção estética. E nós podemos dizer diante do belo: que lindo quadro, que linda música, que lindo espetáculo, que lindo hino, que lindo coral. Deus nos deu essa capacidade. A beleza constitui a expressão de harmonia, de equilíbrio das formas. Os gregos entendiam que a beleza era a expressão visível, tangível do bem. Por isso, o ideal grego da educação era kalos e agathos. A paideia grega visava a produzir no discípulo, no cidadão, a beleza e o bem. É interessante que a palavra kalos, que é belo, daí que vem caligrafia, califasia, é traduzida como bom, mas na verdade é belo. Por quê? Porque o belo é bom e o bom é belo.
Plotino, na linha de Platão, porque Platão considerava que a percepção sensível da beleza era apenas um reflexo ou uma sombra da beleza verdadeira que estava no mundo das ideias. Entende, refiro-me a Plotino, que a beleza é a expressão tangível, perceptível da beleza que está no Logos, na deidade. Então, o belo é sempre uma expressão de Deus, onde quer que ele se apresente. Na beleza física, na beleza plástica, da beleza moral, da beleza espiritual, a beleza é uma expressão de Deus. Mas vocês já repararam que a beleza humana é sempre marcada pela finitude? Você casa com uma moça linda, encantadora, rainha de beleza, passados 30 ou 40 anos. Que coisa triste. A beleza plástica já não existe. Se ela não tiver beleza interior, beleza moral, você vai se cansar dela. Porque a beleza física, perceptível aos olhos, e nós homens somos movidos pelos olhos, já não é a mesma. Eu quando olho para uma pessoa jovem e bonita, eu imagino, quando ficar velha, como será? Hoje o computador consegue envelhecer, não é isso? Uma pessoa. Eu gostaria, para confortar minha esposa, de pôr minha fotografia diante de um técnico, um especialista, para no computador me remoçar, para mostrar a ela, foi com esse rapaz lindo que você casou. Não fique pensando que eu era feio deste jeito. Mas a beleza humana fenece, como a beleza de uma flor. Meus amigos, a beleza verdadeira é aquela que tem suas raízes em Deus. Essa não perece. Aqueles que têm um conceito realista da beleza, porque alguns pensam que a beleza está naquele que percebe. É o subjetivismo estético, digamos. Outros entendem que a beleza esteja na coisa, é o realismo estético. Pois bem, Tomás de Aquino, ao tomar a filosofia aristotélica e ao entender os transcendentais do ser, que são o bem, o uno e o verdadeiro, ele entende que a beleza também é um transcendental, na medida em que três são as características da beleza autêntica: a integritas ou integridade, que corresponde ao uno; a consonância, que corresponde ao bem; e a claritas ou claridade, que corresponde à verdade. Portanto, a beleza autêntica vai manifestar-se por integridade, por consonância, por correspondência e harmonia entre o que você é e o que você faz, o seu interior e o seu exterior, e verdade, claridade. Por isso que beleza está muito relacionada com glória. Muita gente, pastor Ed e demais irmãos, entende que Jesus não era bonito. Jesus não tinha beleza, porque o Isaías 53 diz que nenhuma beleza tinha, eles apresentava para que o desejássemos. Só que ali, Isaías está ao pé da cruz, e um homem com uma coroa de espinhos, com sangue a descer sobre sua fronte, com as mãos traspassadas pelos cravos, não podia ser belo. Mas Jesus é belo sim, e é belo no sentido pleno da beleza.
Se não fosse belo, não atrairia as crianças. A beleza atrai, a beleza comove. Jesus não só era belo, ele era sorridente, porque quem não sorri não atrai criança nenhuma. Aliás, nem criança nem cachorro. Vocês já repararam? O cachorro, você percebe uma pessoa brava, ou fica com medo e vai embora, ou avança. Agora, se a pessoa sorrir, mesmo um Rottweiler, mesmo um Pitbull, ele se dispõe a aproximar-se de uma pessoa sorridente. Se você for sorridente, até sua sogra gostará de você. É uma coisa interessante o valor do sorriso. Vocês já repararam que ninguém é feio quando sorri? Se eu fosse muito rico, pastor Ed, eu ficaria pobre, presenteando a todos os desdentados com dentes, dentaduras e implantes, para que todos pudessem rir e revelar toda a beleza de sua alma, porque o kalos, a beleza exterior, é a expressão do agathos, da bondade. Quem é bom, ri. Quem não é bom, não ri. Uma prova da bondade humana é a capacidade de rir. E sobretudo de rir-se de si mesmo. É fácil rir dos outros. Mas não é muito fácil, nem muito maduro, rir de si mesmo. Se você contar os micos que você paga, primeiro a sua família vai gostar demais de rir com você. Depois todos da família serão encorajados a contar os deles. E aí fica uma verdadeira reunião de alegria. Não é isso? Faça isso. Não ria dos outros, ria de si mesmo. E aí a alegria será grande em casa, como eu gosto de rir. Acho que beleza e riso têm íntima relação. Eu já escrevi um trabalho, não publiquei ainda, sobre a bênção de rir, e eu aprendi uma coisa interessante, que há 3 tipos de riso. O riso da cabeça, o riso do peito e o riso da barriga. O riso da cabeça é aquele riso intelectual, aquela piada filosófica. Só os entendidos percebem. Você que está no meio, para não fazer feio, dá um risinho de consideração, de cortesia. Agora, não é geral este riso. Existe o riso do peito, é o sarcástico, é o zombeteiro, é o metálico. Esse é aquele riso que humilha os outros, que capta e explora os defeitos dos outros. Agora, o riso da barriga é o riso democrático. É aquele riso, quando a gente percebe um desequilíbrio, porque todo riso é produzido por um desequilíbrio, por uma assimetria. Por exemplo, se alguém vai caminhando pela rua e pisa numa casca de banana e cai, por que a gente ri? Ri da dor dele ou dela? Não, porque até ele sabe que dá vontade de rir. Tanto que quando a gente cai escorregando numa casca de banana, a primeira coisa que faz é olhar para trás, para ver se alguém está rindo. É interessante, porque a gente sabe que é risível a nossa queda, por causa do desequilíbrio. Filósofos têm escrito sobre o rir. Por exemplo, Henri Bergson, ele tem um livro sobre le rire, o rir. E ele explora exatamente isto, o riso como uma percepção de desequilíbrio. Mas a emoção estética é a percepção da harmonia, das proporções bem medidas da obra que foi feita. Pois bem, irmãos, a fonte da beleza está em Deus. O nosso Deus é belo. O salmista fala de adorar a Deus, na casa de Deus, na beleza de sua santidade. Adorar a formosura do Senhor. A língua hebraica tem várias palavras para beleza.
para a formosura. Deus é belo. Deus é belo em seu caráter. Ele revela a beleza em sua santidade, a beleza da sua santidade. Ele revela a beleza dos seus atributos e da harmonia deles. Os atributos não se chocam, os atributos divinos são harmônicos. Deus revela a sua beleza nas obras dele. Quanta beleza neste mundo! Algumas das belezas deste mundo os homens entendem de estragar. Haverá cidade no mundo mais linda do que o Rio de Janeiro? Eu não encontro. Eu não sou carioca, eu sou fluminense, eu sou do interior. Mas eu nunca tinha ido ao Pão de Açúcar durante 25 anos, senão na última semana que passei no Rio de Janeiro. Eu fui ao Pão de Açúcar. Que lugar lindo! E não se admirem, nunca fui ao Corcovado, ao Cristo Redentor. De lá a visão é mais bonita ainda. Eu soube de um pretendente a suicídio, que resolveu cometer um suicídio espetacular e infalível. Ele resolveu tomar o bondinho do Pão de Açúcar, subir ao ponto mais alto do Pão de Açúcar e precipitar-se lá de cima. Era um dia ensolarado, céu azul. Ele subiu de manhã, chegou lá em cima e olhou. Lá embaixo, o aeroporto Santos Dumont, e o aterro da Glória, e a praia do Flamengo, e o Botafogo, e lá a praia de Copacabana, e lá o começo da praia de Ipanema. Quando ele viu aquela maravilha, ele disse: eu morrer? Deixar um mundo tão lindo como esse? Tomou o bondinho de volta e desceu para a sua casa. É assim, quando a gente percebe a beleza do mundo que Deus criou, tem vontade de viver. Quando alguém percebe a beleza, tem vontade de viver. Eu gosto demais de ouvir a Rádio Cultura do rádio. E a música, o concerto do meio-dia e outros concertos, gosto muito de boa música. Como eu me sinto bem. Pode o trânsito ficar amarrado, não tem problema não. Quanto mais amarrado, melhor, porque eu tenho mais tempo de ouvir boa música. A música libera a gente, acalma a gente, liberta a gente. Que beleza existe na música. Meus irmãos, a música é boa para viver e é boa para morrer. Há uma música de Bach, Vem Doce Morte. Uma música linda. E um crente verdadeiro não tem medo de morrer. Pastor Ed estava me falando e concordamos numa coisa, como concordamos em muitas outras. O pastor Ari Veloso zombou da morte, ridicularizou a morte. Ele preparou todo o programa do seu funeral, escolheu o pastor Ed para ser o pregador, e disse ao pastor Glênio Paranaguá, da primeira igreja de Londrina: olha, eu vou fazer uma surpresa. Não conta a ninguém, que eles vão ver. Eu estarei com uma gravata verde, cheia de porquinhos. Porque ele era um palmeirense doente. Eu também sou, mas não sou tão doente. Impressionante. Ele brincou com a morte. Por quê? Porque ele conhecia a beleza do Senhor, as promessas do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é bela. Certa vez eu estava em Presidente Prudente falando a pastores. Era uma sexta-feira, eu terminei a minha palestra tarde, voltei para o hotel, tomei banho. Depois eu vi sobre a minha mesa a minha Bíblia. Eu comecei a pensar na significação deste livro na minha vida. Eu peguei a minha Bíblia, apertei-a contra o peito e orei a Deus dizendo: Senhor, como eu te dou graças por este maravilhoso livro, que minha mãe lia à luz de lamparina, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, para enriquecer a minha alma, depondo nela as sementes da verdade.
Como te dou graças por este livro que me ajudaram na vida cristã, me ajudaram a escolher aquela que tu designaste para ser a minha companheira. Como este livro me ajudou, ó Deus, a educar meus filhos nos caminhos do Senhor. Como este livro me tem dado alimento para alimentar o teu povo em quase 5 décadas. Ó Senhor, graças te dou por este livro. E chorando, eu apertei contra o peito. Que lindo livro é este. Por isso que Davi, ou salmista, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lindo é Deus, na sua essência, no seu caráter, nos seus atributos, nas suas obras. Ele criou um cosmos. A palavra cosmos significa belo, ordeiro. Daí que vem cosmético, produto de beleza. A palavra cosmos em latim é mundum, significa com ordem, com limpeza, enquanto o imundo é o que não tem ordem nem limpeza, pois o homem se incumbiu de transformar cosmos em caos, imundo em imundo. Mas Deus quer um mundo limpo e lindo, por isso o mandato ecológico. Meus irmãos, Deus é belo. A beleza tem as suas raízes em Deus e, sobretudo, porque em Deus o parecer e o ser correspondem à consonância, à integridade e à clareza, à claridade, à glória de Deus. Mas, meus irmãos, a expressão tangível da beleza de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é nossa definição de beleza. Você quer saber o que é ser belo? Olhe para Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então a beleza transcendente de Deus, a beleza visível nas suas obras e em sua palavra, ela se torna encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. 3 coisas importantes: glória, graça e verdade. Os componentes da beleza do Deus encarnado, Jesus Cristo. Meus irmãos, é Jesus a expressão máxima da beleza. Beleza do seu caráter, beleza dos seus ensinos, beleza do seu exemplo de amor às pessoas, exemplo na restauração dos que caem, como foi o caso de Pedro e de Tomé, exemplo de paciência e longanimidade, quando suportou Judas até o fim, exemplo de perdão. Jesus viveu perdoando e morreu perdoando. A beleza do seu perdão. Uma vez um crente me disse, um crente nordestino, eu não sei quantos nordestinos há nesse auditório, talvez a maioria, porque é muita gente boa do Nordeste que vem para São Paulo, e aqui ajuda essa gente a construir a cidade de São Paulo. Ele me disse: pastor, eu sou um bom crente. Quando o crente diz que é bom crente, eu não acredito muito, eu prefiro que os outros digam. Eu sou um bom crente, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Eu disse: olha, é muito interessante, porque Jesus Cristo, que é seu Salvador e meu também, levou o desaforo para o céu. E olha que o céu é muito melhor do que sua casa e a minha. Mas não só isso, Jesus não só levou o desaforo para o céu, como orou pelos desaforados. E orou como? Vamos dizer juntos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos dizer juntos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, não há como viver bem, nem morrer bem, sem a beleza do perdão. Alguém já disse que para ser perdoado, você precisa ir ao Calvário. E para aprender a perdoar, tem que ficar lá.
O pé da cruz é a escola do perdão. Se você tem um coração fechado, não perdoa aquele que o ofendeu, aquela que o ofendeu, a esposa, o marido, o filho, o chefe, a sogra, trate de perdoar, porque você será feliz, estará pronto para viver e pronto para morrer. Uma jovem capelã que fazia sua dissertação de mestrado, sua pesquisa para dissertação, ela entrevistava pessoas no leito de morte, em momentos finais, em estado terminal, e ela descobriu uma coisa: as pessoas que não conseguiam perdoar, nem se sentir perdoadas, não conseguiam morrer, embora quisessem morrer. Mas só quando chegava aquele a quem a pessoa ofendera, ela pedisse perdão, ou chegasse a pessoa que a ofendera e lhe pedisse perdão, quando havia o perdão, aí ela fechava os olhos e dava o último suspiro. É bom perdoar, que belo é perdoar. Não é humilhante não, é sinal de grandeza, porque o exemplo de homem, homem pleno, homem completo, homem perfeito e perfeitamente homem, expressão máxima de beleza física e moral, Jesus perdoou e morreu perdoando. Então, a beleza do perdão, a beleza dos relacionamentos. Nós vivemos num mundo em que se exigem relacionamentos de qualidade. Quem não souber relacionar-se hoje, não tem condições de dirigir nada. Porque as pessoas andam hipersensíveis. John Nesbitt, que escreveu no fim da década de 70 para de 80, a obra intitulada Macro Tendências, e as tendências da década de 80 foram realmente realizadas. John Nesbitt, que com Patricia Aburdine escreveram Mega Trends para a década de 90. E agora, aquelas tendências se cumpriram. Ele escreveu no fim da década de 90, para os anos primeiros do século 21, High Tech, High Thought. Isto é, para um tempo de alta tecnologia, é mister que haja o fino toque, o alto toque dos relacionamentos humanos. E quem se relaciona melhor do que Jesus? Ah, Jesus é o meu exemplo, é o meu padrão. Padrão de perdoar, padrão de levantar os que caíram, padrão de restaurar os que negaram, como restaurou Pedro, num encontro muito pessoal, de que dá conta a Bíblia. Ah, meus irmãos, Jesus é exemplo. Mas nós, Igreja de Jesus Cristo, vocês, Igreja Batista de Água Branca, hão de ser, como discípulos de Jesus, parecidos com Ele. Não há maior ambição, não há maior sonho, não há maior desejo, não há maior projeto neste mundo do que ser parecido com Jesus. Nós cantávamos há 30, 40 anos um hino que não se canta mais. Não sei se é sintomático de que não queremos mais a coisa que aquele hino diz. Mas o hino dizia que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, é o Espírito Santo. Todo o meu ser refina, como se fosse num cadinho. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. O hino do Inário para o Culto Cristão faz coro com essa oração. Quero ser como Cristo. E devemos sê-lo porque Jesus quer isto. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E nós, além de discípulos, somos havidos como noiva de Jesus Cristo. Nós temos que ter o jeito de que Ele gosta, o olhar de que Ele gosta, a indumentária de que Ele gosta, as maneiras de que Ele gosta. Nós precisamos preparar-nos para o casamento, e o casamento, as bodas, ocorrerão quando da sua vinda.
Paulo, escrevendo aos Coríntios a sua segunda carta, diz que ele, com zelo de Deus, zelo ali é ciúme, ele prepara a igreja como uma noiva, como uma virgem pura, para o seu noivo que é Jesus. A igreja de ser bela. E Jesus que está para voltar, Jesus está dizendo à igreja como o amado de Cantares: ó, amada minha linda, vem, desperta e vem. Jesus está querendo ver a face linda da igreja no mundo horrendo, no mundo feio, no mundo em que o desequilíbrio moral e espiritual se nota em todas as relações. Ah, como a igreja precisa ter beleza neste tempo. Meus irmãos, eu ando preocupado com o cristianismo de hoje. Um cristianismo de cara feia, um cristianismo de vida feia, um cristianismo sem alegria, um cristianismo de duplicidade, em que domingo somos uma coisa e segunda-feira outra. Um cristianismo em que ouvimos desde o púlpito da igreja as mensagens mais vibrantes e próprias a conduzir-nos à santidade, mas continuamos segunda-feira a mesma vidinha de sexta-feira, dando razão ao autor ateu, que diz que cristão é aquele que no domingo confessa os pecados da semana anterior e que com certeza vai repetir segunda-feira. Ou fazemos como aquele homem numa igreja americana que comparecia 2 ou 3 vezes por ano à igreja. Na noite de 31 de dezembro lá estava ele, noite de vigília. E ele vinha, entrava solenemente, ajoelhava-se à frente, junto ao púlpito, e orava. Toda vez, havia uma velhinha que se sentava no primeiro ou segundo banco, e observava aquele homem. Observou um ano, observou o segundo, e ouvia o que ele orava. Ele orava assim: retira as teias da minha vida, Senhor. Aquela velhinha já estava irritada com o comportamento desse homem. Idoso também se irrita. Naquele 31 de dezembro, noite de vigília, entrou o homem solenemente pelo corredor, lá para 11h30 da noite, foi à frente, ajoelhou-se, ia fazer oração, a velhinha veio para perto dele. Ele fez oração: Senhor, com muita espiritualidade, retira as teias da minha vida. A velhinha chegou e disse: mata a aranha, Senhor. Quer dizer, não adianta retirar as teias se a aranha do pecado continua no coração. Mata a aranha. Há muito crente com o coração cheio de aranhas, com a mente cheia de aranhas, a produzir teias, a prendê-los. A falta de beleza. Meus irmãos, como é preciso que haja beleza hoje no mundo. A sua família tem de perceber a beleza do Evangelho na sua vida. Um jovem, certa vez, converteu-se lá na primeira igreja. Ele era policial militar. Aliás, militar. Ele veio a mim 2 meses depois de batizado e disse: pastor, eu tomei uma decisão, estou muito feliz. Eu resolvi mudar-me de minha casa lá em Santo André, porque meu pai e minha mãe zombam de mim, riem-se de mim, não me deixam sossegado para orar, ler a Bíblia. Eu então resolvi vir para o centro e morar com um colega, membro da igreja, aqui perto da igreja. Eu não estou certo, pastor? Eu disse: está absolutamente errado. Mas como, pastor? Ele foi frustrado pela intenção dele, porque o lugar de a luz brilhar é nas trevas. Seu pai, sua mãe e seu irmão precisam de você lá, mostrando a beleza do Evangelho, a luz do Evangelho. Sabe o que esse moço fez? Voltou para casa. O pai se converteu, a mãe se converteu e o irmão se converteu. Meus irmãos, o lugar de brilhar é em casa,
é no trabalho. Você tem que mostrar a beleza de Jesus, a beleza do Evangelho, o poder do Evangelho. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o único poder que transforma o ser humano. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso o lugar de brilhar é lá. Você tem de brilhar lá na academia, você tem de brilhar na escola, você tem de brilhar no trabalho, você tem de brilhar na empresa, você tem de brilhar como chefe, você há de brilhar como empregado, você há de brilhar. E o seu brilho, a sua beleza, vai encantar, mover e comover aqueles que o rodeiam. A igreja precisa mostrar a sua face. Mostra a tua face, ó minha amada. A igreja precisa de mostrar sua face linda. E a igreja precisa ir se preparando para o encontro com o Senhor. E sabe o que o livro de Apocalipse diz? Que as vestes de linho, as vestes brancas da noiva, são as obras de justiça praticadas pelos santos. As nossas obras, nossas palavras, nossas ações, a refletir a beleza do Evangelho, constituem o branquejar das vestes da noiva do Cordeiro. Mas que a beleza da noiva seja autêntica. Que a beleza da noiva não seja postiça, que a beleza da noiva não seja produzida, mas que a beleza da noiva seja verdadeira. Eu verifico nesses anos todos de ministério e celebrando casamentos, que o casamento traz algumas lições muito sérias. Há noivas que passam o dia todo, o dia da noiva, numa casa especial sendo produzidas. Quando chega a hora do casamento, há toda a solenidade, a entrada dos padrinhos, a entrada da mãe com o noivo. Aí o noivo fica esperando a entrada da noiva. Quando entra aquela noiva linda, ele leva um susto. Entrou a noiva errada. Deve haver algum engano, porque ela é linda. O porte dela, o cabelo, os olhos, as mãos, o corpo. E ela vai se aproximando, ele fica encantado, mas que coisa linda. Mas ele descobre que é o sogro que traz, então ele conhece o sogro, não conhece tanto a sogra. Aí casam, aí vão para o hotel, vão para casa. Aí começa a desmontagem. A noiva tira a sobrancelha, tira as pestanas, tira o cabelo, tira os seios. Meus irmãos, é uma tristeza, porque tudo é postiço. Há muita igreja de beleza plástica. Há muita beleza na igreja de mídia, mas uma beleza plástica, postiça e irreal, como os carros e os arranjos de carnaval. É preciso que a igreja hoje mostre a sua face bela e autêntica. Uma beleza genuína, uma beleza que engrandeça o nome do Senhor, porque Jesus não se enganará. Se nós quisermos chegar produzidos, Ele quer que o Espírito que produza em nós, e Ele nos concedeu o Espírito para fazer isto. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Na verdade, o que o Espírito faz em nós é formar beleza, a beleza de Jesus Cristo em nós. Que Deus abençoe a Igreja Batista de Água Branca, para que seja bela e impactante. Por onde ela ande, que ela produza admiração. Essa gente é diferente. Que bela é a maneira dessa gente agir. Que bela a maneira dessa gente falar. Que bela é a maneira dessa gente trabalhar. Que bela é a maneira dessa gente negociar. Que bela é a maneira dessa gente relacionar-se. Que bela é a maneira de essa gente participar de uma festa. Que bela é a maneira como essa gente diz não quando o convite é para o pecado.
Como é bela a maneira dessa gente dizer sim a Jesus e não ao pecado. É de gente assim que o mundo precisa, da beleza da noiva de Jesus. Água branca sugere vida límpida, vida branca, vestes brancas, testemunho poderoso, eloquente. Deus abençoe a igreja de Água Branca.